Então, hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre força magnética. Vocês vão encontrar esses exercícios nas páginas 22 a 24 do livro 12. Essa é mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Primeiro exercício, ele é da Unital e diz assim: o campo magnético terrestre em Taubaté tem uma componente horizontal que vale 20 microtesla e uma componente vertical que vale 12,5 microtesla. Se um elétron cuja carga é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs se mover na direção vertical com velocidade de 1 vezes 10 a quinta metros por segundo, ficará sujeito a uma força magnética de módulo igual a quanto? Então, eu coloquei aqui uma imagem que é o campo magnético terrestre e uma bússola ali na região sudeste do Brasil, indicando mais ou menos, né, qual seria a direção do campo magnético nesse lugar. E de acordo com o que ele está dizendo ali, esse campo magnético tem duas componentes. Então, uma componente vertical, que vale 12,5 microtesla, e outra horizontal, de 20 microtesla. O elétron está chegando ali, né, na direção vertical, e ele vai encontrar esse campo que tem duas componentes. E aí o que a gente sabe é que a componente do campo que está na mesma direção do movimento do elétron não vai afetá-lo magneticamente. Apenas a componente que está na direção de 90 graus em relação ao movimento do elétron é que irá produzir nesse elétron uma força magnética. Portanto, para que a gente calcule essa força que está atuando no elétron, a gente vai precisar multiplicar a quantidade de carga dele pela velocidade, pela intensidade do campo e, conforme nós já dissemos, né, apenas a componente que forma 90 graus com o movimento do elétron, a componente do campo, né, que forma 90 graus com o movimento do elétron, é que vai produzir força. E multiplicando então, a gente chega no valor de 3,2 vezes 10 a menos 19 newtons, que é o valor da força que irá empurrar esse elétron no momento em que ele atingir o campo magnético. O exercício 2 diz o seguinte: uma carga de menos 3 coulombs desloca-se com velocidade de 4 metros por segundo na direção do eixo X, formado pelo ângulo de 30 graus com o campo magnético B de intensidade 15 tesla. Os vetores V e B estão no plano XY e qual o módulo em newtons da força magnética que atua na carga. Então, eu já deixei aqui o desenho e a gente observa que todas as informações já estão nas unidades do Sistema Internacional. Então, para calcular, vai ser muito simples, né? Basta a gente multiplicar a quantidade de carga pela velocidade dela, a intensidade do campo e o seno do ângulo formado entre o campo e o movimento da carga. Isso vai ser a força, né, igual a 90 newtons, portanto. Então, vamos fazer agora esse daqui, que é da Universidade Federal do Paraná. O espectrômetro de massa é um equipamento utilizado para se estudar a composição de um material. Então, aqui nessa figura, a gente observa diferentes partículas de uma mesma amostra sendo injetadas por uma abertura no ponto O de uma câmara a vácuo. Essas partículas possuem mesma velocidade inicial v, paralela ao plano da página e com o sentido indicado no desenho. Então, a gente olha ali no desenho, as partículas vão entrando e algumas delas fazem um movimento circular para a direita e tem uma outra que vai fazer um movimento circular para a esquerda. No interior desta câmara, há um campo magnético uniforme B, perpendicular à velocidade v,
cujas linhas de campo são perpendiculares ao plano da página e saindo desta, conforme representado no desenho, com o símbolo que é um círculo com pontinho no meio. As partículas descrevem, então, trajetórias circulares identificadas por 1, 2, 3, 4. Considerando as informações acima e os conceitos de eletricidade e magnetismo, então a gente vai agora analisar as afirmações. Então é importante revisar aqui nessa questão que quando a gente tem partículas que estão se movimentando perpendicularmente a um campo magnético, elas vão sofrer uma força magnética que vai estar também perpendicular a esse plano do movimento delas. Então aqui vou mostrar umas imagens, uns exemplos aqui desse tipo de situação. Tá? A partícula chega no campo, no momento em que ela começa a interagir com esse campo, que está numa direção perpendicular ao movimento dela, surge uma força magnética que também é perpendicular ao movimento, só que em outro plano. E isso faz com que ela comece a girar ali no campo magnético. Então, essa é a situação, né, que a gente está observando nesse exercício das partículas que chegam ali e começam a fazer essas trajetórias circulares mostradas no desenho. Para a gente calcular a força magnética, nesse caso, a gente vai utilizar aquela nossa expressão, só que como o ângulo é de 90 graus, o seno de 90 é 1, e aí a gente não precisa, né, colocar mais o seno, e basta multiplicar então a quantidade de carga, velocidade e campo magnético. Nesse caso, uma outra maneira de calcular a força magnética é utilizando a resultante centrípeta, porque a força magnética atua como resultante centrípeta, fazendo com que a trajetória, né, da partícula que tem carga seja esse círculo. Então, a força magnética puxa para o centro do círculo essa carga e faz com que ela fique ali circulando. E a maneira da gente calcular a resultante centrípeta é multiplicando a massa pela aceleração centrípeta, no caso, né, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. De forma que essas duas quantidades são equivalentes. Força magnética corresponde à resultante centrípeta nessa situação. A gente igualando as duas expressões, a gente pode isolar o raio e encontrar uma expressão para o cálculo do raio dessas trajetórias. No caso, né, multiplicando a massa pela velocidade ao quadrado e dividindo pela quantidade de carga, velocidade e campo magnético. Então, com isso em mente, a gente vai agora analisar as afirmações que temos aqui no exercício. Então, a primeira afirmação diz que a partícula da trajetória 2 possui carga positiva e a da trajetória 4 possui carga negativa. Isso é verdade porque se a gente aplicar a regra do empurrão da mão direita, a gente vai observar, né, que nesse caso o campo magnético saindo do plano do papel e as cargas subindo ali, né, na vertical, isso vai resultar num empurrão para a direita. Então, as cargas positivas vão ser empurradas para a direita e fazerem círculos, como mostrado ali nas trajetórias 1, 2 e 3. Mas, se a partícula tiver carga negativa, o empurrão será para a esquerda, que aí vai resultar numa trajetória do tipo da trajetória 4. Então, essa primeira alternativa está correta. A segunda diz que, supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a trajetória 2 tem mais massa que a da trajetória 1. Então, essa partícula, né, a partícula 2, ela tem um raio maior, né, que a trajetória da partícula 2 tem um raio maior que a trajetória da partícula 1. E quando a gente olha a nossa expressão que relaciona o raio das trajetórias com as massas, a gente observa que essa relação é diretamente proporcional. Então, as partículas que têm mais massa vão fazer um círculo, né, com uma trajetória ali de um raio maior.
E então por isso é verdade, né? Então, de fato, na trajetória 2, a partícula precisa ter uma massa maior para poder ter um raio maior também. E a terceira afirmação diz que, supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a da trajetória 3 tem maior carga que a da trajetória 2. Bom, então supondo que as massas sejam iguais, no caso da carga, ela é inversamente proporcional ao raio, de forma que raios grandes a gente vai observar para quantidades de carga pequenas. E ele está dizendo que a trajetória 3, que é maior, né, que a da trajetória 2, corresponderia também a uma carga maior. Isso está errado, né? Porque carga e raio são inversamente proporcionais. Então, essa terceira afirmação é falsa. E na última afirmação, ele diz que se o módulo do campo magnético B fosse aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior. Mas observando a nossa expressão que relaciona o raio com o campo magnético, a gente vê que também é uma relação inversa. Portanto, campos mais intensos correspondem a raios menores, né? Então, nesse caso, essa última também está errada. Então, apenas as duas primeiras estavam corretas. A alternativa certa é a letra D. O exercício 4 é para a gente praticar essa regra do empurrão da mão direita. Então, apresenta ali várias situações, né? Então, ele diz que os condutores das figuras são percorridos por uma corrente elétrica I e estão imersos num campo magnético uniforme. E a gente vai então precisar, utilizando a regra da mão direita, marcar ali em cada figura a força magnética. E no primeiro caso, a gente vê um campo magnético que está entrando no plano da folha e uma corrente elétrica aqui na horizontal para a direita. Então, a gente utilizando aqui a nossa regra, a gente vai observar que o empurrão será para cima, né? Conforme mostrado aqui no desenho. Já no caso da letra B, que a gente tem a corrente descendo na vertical e o campo magnético saindo ali, né, no plano da folha, a gente vai observar o empurrão para a esquerda. Então, a gente sempre deve posicionar, né, o nosso dedão no sentido e direção da corrente e os nossos 4 dedos no sentido e direção do campo magnético, e para onde a palma da nossa mão estiver empurrando, será para onde a força magnética irá atuar. Na letra C, a gente observa o campo indo para a direita e a corrente elétrica saindo aqui do plano do papel. Então, fazendo, né, a nossa regra, a gente observa o que o empurrão magnético vai ser para cima. E no nosso último caso, que a gente tem o campo magnético também indo para a direita, mas agora a corrente elétrica subindo ali na diagonal, a gente vai ter uma força magnética entrando no plano da folha, conforme aqui a gente utiliza a nossa regra. Já no exercício 5, que é do Cefet, a gente tem a seguinte situação. Um fio de 25 centímetros de comprimento é colocado no interior de um campo magnético. O fio é percorrido por uma corrente de 4 amperes e o campo tem intensidade de 0,02 Tesla. A força que age sobre o fio, quando ele é colocado num ângulo de 30 graus com as linhas de força do campo magnético, é de quanto? Então, aqui é um exercício de aplicação da fórmula de cálculo, né, da intensidade da força magnética na situação em que a gente tem corrente passando, né, percorrendo fios condutores. Então, ali no caso, a gente vai ter que multiplicar a intensidade do campo pela intensidade da corrente e pelo comprimento do fio, vezes o seno do ângulo formado entre o fio e o campo, né? E aí a gente já tem essas informações, só precisamos tomar cuidado de transformar os centímetros em metros para poder fazer o cálculo. Fazendo ali a substituição,
chegamos no valor de 0,01 newton. O exercício 6 diz o seguinte: na figura, duas molas helicoidais condutoras sofrem uma deformação de 2 centímetros ao sustentarem uma haste condutora AB de 4 gramas de massa e 1 metro de comprimento. O conjunto está imerso em um campo magnético uniforme, perpendicular ao sistema, e sabendo que a constante elástica das molas é de 2 newtons por metro e que o campo magnético tem módulo de 1 Tesla, determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica que percorre a haste. Bom, então ali na imagem eu já deixei marcadas algumas forças que estão atuando ali no nosso sistema. Então, essa nossa haste, que está fixada, né, nos pontos A e B, a 2 molas, ela tem um peso e ela nos 2 pontos, né, nos pontos A e B, estão sustentando ali esse peso, forças elásticas, né, produzidas ali por essas 2 molas. Mas a gente sabe que também vai ter uma força magnética ali nesse nosso sistema, porque nós temos corrente elétrica passando no fio e temos campo magnético. Então, todas as vezes que nós temos corrente elétrica no campo magnético, se esse fio estiver numa direção que forme um ângulo com esse campo, vai haver força. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é qual será a direção e sentido da força magnética que irá surgir, né, devido a essa corrente que está percorrendo a haste. E para isso, a gente vai precisar verificar os valores que nós temos aí, né, de força elástica, que já é possível calcular, uma vez que a gente já tem a constante elástica e também ele já informou a deformação, e também já é possível a gente calcular o peso, uma vez que ele já informou a massa dessa haste. Então vamos lá. Primeiro, força elástica, né? Para calcular, multiplicamos a constante vezes a deformação, temos lá 0,04 newtons. Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, a gente tem também 0,04 newtons. Só que a gente tem duas forças elásticas, então como nós temos essas duas forças, a gente vai ter para cima 0,08 newtons e para baixo 0,04. Então, o que está acontecendo é que está faltando força para baixo para deixar esse nosso sistema equilibrado, certo? Então, com isso, a gente já sabe que essa força magnética precisa ser para baixo. Então, primeira informação importante que nós já descobrimos é essa. Agora, o seguinte, se a gente já sabe que a força magnética tem que ser 0,04 para baixo, a gente já pode substituir esse valor na fórmula do Biot, né, a fórmula de força magnética, e descobrir o valor da corrente, substituindo, né, os outros valores que nós já temos, né, de campo, comprimento do fio, seno de 90 graus, porque esse ângulo entre a corrente e o campo magnético é um ângulo de 90 graus, já chegamos à conclusão que essa corrente elétrica passando lá no fio é de 0,04 amperes. Agora, para que a força magnética seja para baixo, conforme a gente sabe que precisa ser, essa corrente tem que ser para a esquerda. Porque se ela for para a esquerda, sendo o campo magnético esse campo que está entrando aí no plano da página, de acordo com a regra do empurrão da mão direita, a gente vai ter o empurrão para baixo, né? Conforme a gente já sabia que precisava ser. Então, a resposta aqui do exercício é que a nossa corrente tem intensidade de 0,04 amperes e é para a esquerda. Agora, no exercício 7, ele apresenta a situação que é a seguinte. Dois fios retos e condutores estão paralelos entre si e separados pela distância de 1 metro. Os fios estão no vácuo e são percorridos por correntes elétricas de 2 amperes e 4 amperes.
Determine a intensidade e a natureza, né, se é atração ou repulsão, da força magnética que age sobre 1 metro do fio, considerando o sentido das correntes na letra A no mesmo sentido, letra B em sentidos opostos. Então, eu coloquei aqui as fórmulas de calcular força entre dois fios e então, né, basta multiplicar as correntes elétricas percorrendo cada fio, comprimento desses fios, a distância entre eles, né, esse R ali no denominador, o μ é a constante de permeabilidade magnética, e aí, né, o 2π ali embaixo, né, completa a fórmula. A gente observa que essa força vai ser da mesma intensidade em ambos os fios, em ambas as situações também. Porque o que vai mudar se as correntes forem no mesmo sentido ou em sentidos opostos é o fato da gente ter força de atração ou de repulsão. Então, conforme nós vimos outro dia, quando a gente tem as duas correntes no mesmo sentido, na região ali entre os fios, a gente vai ter campos opostos, e isso vai resultar ali em forças magnéticas, né, de atração. E se a gente tiver as correntes em sentidos opostos, o campo ali entre os fios vai ter o mesmo sentido, e isso vai resultar em forças magnéticas de repulsão. Então, para chegar a essa conclusão, a gente viu na aula de teoria que a gente utiliza a regra do empurrão da mão direita também. Então, a gente já sabe, né, que no primeiro caso da letra A, teremos forças então de atração e no caso da letra B, força de repulsão. Então, para a gente determinar a intensidade dessa força, a gente vai substituir os valores das correntes, do comprimento do fio, a distância entre eles, e vamos utilizar como permeabilidade magnética o valor do vácuo, porque ele não informou nenhum valor, então a gente vai utilizar esse. E aí chegamos, né, que a intensidade dessa força é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. O exercício 8 é do ITA e ele fala assim: considere dois fios paralelos, muito longos e finos, dispostos horizontalmente conforme mostra a figura. O fio de cima pesa 0,08 newtons por metro e é percorrido por uma corrente de 20 amperes e se encontra dependurado por dois cabos. O fio de baixo encontra-se preso e é percorrido por uma corrente de 40 amperes em sentido oposto. Para qual distância R, indicada na figura, a tensão T nos cabos será nula? Bom, nós temos ali, já deixei indicado no desenho, as forças que estão atuando ali no fio, né? No fio de cima, no caso. Por quê? Porque ele tem o peso, as correntes que estão ali percorrendo os fios são opostas, então a gente também vai ter força de repulsão atuando ali naquele fio de cima. E ele quer que a gente encontre essa distância R entre os dois fios para que a força de tração, né, ou tensão nos cabos que sustentam o fio 1 seja zero. Em outras palavras, né, ele quer que esse fio seja equilibrado apenas pela força magnética, ou seja, o peso, né, do fio 1 precisa ser igual ao valor da força magnética, de forma que ele fique equilibrado por essa força, no caso essa que eu representei de amarelo, né, no desenho, e aí as forças de tensão nos cabos não têm necessidade, né, elas serão nulas. Então é isso que a gente tem que partir dessa ideia para resolver o exercício. Então, sendo assim, né, sendo a força magnética do mesmo valor do peso, e ele já disse que para cada metro de fio o peso era de 0,08 newtons, a gente igualando ali, né, a força magnética com o peso e substituindo as outras informações que ele já deu, né, como o valor das correntes,
O coeficiente de permeabilidade ele não deu, então a gente tem que utilizar o valor do vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7. E sabendo disso, a gente descobre que o R tem que ter o valor de 2 vezes 10 a menos 3 metros, ou 2 milímetros. Agora o exercício 9, que é aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Então, mostra uma figura que tem a posição inicial de uma espira retangular acoplada a um eixo de rotação sob a ação de um campo magnético originado por ímãs permanentes e percorrida por uma corrente elétrica. A circulação dessa corrente determina o aparecimento de um par de forças na espira que tende a movimentá-lo. O exercício não trazia as linhas de campo magnético, né? Eu fiz aqui em azul, então a gente sempre vai colocar essas linhas saindo do norte, apontando para o sul, como se fosse uma bússola, né? Colocada aqui entre os dois ímãs. E o desenho traz a corrente, né? Entrando pelo fio aqui da direita, saindo pelo fio da esquerda. Então, sabendo a direção e sentido da corrente de cada lado da espira e também a direção e sentido do campo magnético, a gente pode, utilizando a regra do empurrão da mão direita, descobrir como vai ser a força magnética de cada lado ali da espira. Então, do primeiro lado, a gente tem uma força para cima, né? Apontando o nosso dedão, né, saindo ali do plano do desenho e colocando também os 4 dedos apontando para o ímã sul, né, ali para a direita, a gente vai ter esse empurrão para cima desse lado esquerdo da espira. E o outro lado, que a corrente já está entrando ali no plano do papel e o campo magnético indo para a direita, a gente vai ter uma força magnética empurrando para baixo. Então, isso vai fazer com que essa nossa espira comece a circular em sentido horário. E aí a gente observa que a resposta correta é a letra C. Movimento, né? Sentido horário, quando visto de frente.